paz do Senhor Jesus, eu me chamo Isaac e esta será mais uma gravação da leitura de mais uma lição desta revista abençoada, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, uma fonte de conhecimento do céu, graças a Deus. Lições bíblicas das escolas bíblicas dominicais, das Assembleias de Deus, jovens e adultos, terceiro trimestre de 2002. Ética cristã confrontando as questões morais. Essa é a capa da revista. E neste vídeo eu vou estar lendo a lição de número 12, que fala sobre o cristão, os vícios e os jogos. Se inscreva no canal, dá o teu like, compartilha, ativa o sino de notificação, seja bem-vindo ao canal. Os que estão chegando agora, eu fico muito feliz, grato a Deus. Você estará glorificando o nome de Jesus se inscrevendo aqui neste canal. Comentário é Linaldo Renovato, comentarista dessa revista, dessa lição. E nós vamos estar nesta lição aqui de número 12, o cristão, os vícios e os jogos. Lição de número 12, aqui está. Pronto, irmãos, lição 12, o cristão, os vícios e os jogos. 22 de setembro do ano de 2002. Texto áureo. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Jeremias capítulo 17, versículo 11. Verdade prática com a lassidão dos costumes e o relaxamento constante dos padrões de conduta da sociedade, sem Deus, os jogos, os vícios e as diversões e práticas imorais estão sendo legalizados e considerados como coisas normais e naturais. Leitura bíblica em classe. Provérbios capítulo 23, versículos 31 e 32, Isaías capítulo 5, versículos 11 e 12 e o capítulo 28, versículos 1 e 7. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como uma cobra e, como o basilisco, picará. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho. Voltando para a leitura diária. Leitura diária. Segunda, a primeira embriaguez. Terça,
Em sexto, sob o vinho. Quarta, o vinho proibido. Quinta, o vinho em família. Sexta, a riqueza efêmera. E sábado, folga para pecar. Comentário. Introdução. Os vícios, inclusive os morais, destroem vidas e famílias. Eles também prejudicam lares cristãos. Na época em que vivemos, há uma onda de liberalismo que não vê pecado em quase nada e favorece práticas perigosas que podem levar à destruição espiritual, disfarçadas de coisas que não têm nada a ver. O verdadeiro cristão não se deixa levar por esta degeneração. Degeneração do mundo. O crente precisa saber que tais coisas vêm do príncipe deste mundo, o diabo. Tópico de número 1. O alcoolismo à luz da Bíblia. Subtópico de número 1. Doença ou pecado. A Bíblia, o livro do Senhor, vê o alcoolismo de modo diferente do mundo. Nela, verificamos que o alcoolismo, a bebedeira e outros vícios são vistos como atos pecaminosos. Isaías, capítulo 28, versículo 1, vemos a condenação de Efraim e Israel pela soberba de seus embriagados. No mesmo capítulo, vemos que até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. A primeira embriaguez foi experimentada por Noé logo após o dilúvio e causou um grande mal à sua família, resultando em maldição para seu filho Canaã. Subtópico de número 2. Condenação à bebedice. Diz a palavra: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífaros e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Aí vemos um tipo de festa no Antigo Testamento, semelhante ao que se passa nos jogos, nos bares, nos clubes e shows mundanos, em que a bebida alcoólica é fator indispensável para a sua motivação. Subtópico de número 3. O sofrimento dos viciados. O escritor de Provérbios anotou que os viciados são vítimas de sofrimento, pesares, violência, queixas, adultério, prostituição, linguagem perversa, desequilíbrio mental, delirium tremens, cãibras, vômito, derrame, hipertensão, que são apenas algumas das danosas consequências do alcoolismo. Subtópico de número 4. O alcoolismo no Novo Testamento. Advertindo sobre sua vinda, Jesus proferiu uma parábola sobre a vigilância. Condenou o servo infiel, comedor, espancador e beberrão, dizendo que sua parte seria com os infiéis. O apóstolo Paulo colocou no mesmo nível de condenação os bêbados, os devassos, os idólatras, os homossexuais e os ladrões, os quais não herdarão o reino de Deus. Segundo tópico, posicionamento cristão. Subtópico de número 1, condenação ao vício. Segundo o ensino das Escrituras, o cristão não tem outra alternativa a não ser reprovar de modo claro e direto o uso de bebidas alcoólicas. Grande parte dos acidentes de trânsito são provocados por motoristas alcoolizados,
Cerca de 80% das agressões têm na bebida sua motivação. A ausência ao trabalho por causa do vício causa enormes prejuízos. Subtópico de número 2: o vinho que Jesus bebeu. Jesus transformou água em vinho numa respeitável festa de casamento. Há quem use esse texto para dizer que não há nada errado em se beber vinho. Sim, mas o vinho que Jesus faz, do vinho embriagante para as demais bebidas alcoólicas, pode ser apenas um passo. É melhor não tomar o primeiro gole. Na Santa Ceia, Jesus não tomou vinho embriagante. No texto original, ele tomou do fruto da vide, do Gr. Genematus des Ampelo, indicando tratar-se do suco fresco da uva. Se fosse vinho fermentado, a palavra seria oinos. Anotemos o que diz a Bíblia. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Subtópico de número 3: nenhuma concessão. O cristão não deve tomar vinho, cerveja, champanhe ou qualquer outra bebida considerada leve, tendo em vista os males físicos, sociais, morais e espirituais que envolve tal prática. Lembremos-nos de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tópico de número 3: o cristão e o fumo. Subtópico de número 1: o fumo é uma droga. No cigarro existem inúmeras substâncias prejudiciais ao organismo humano. Metais tóxicos como cádmio, manganês, cromo, zinco, ao lado do alcatrão e da nicotina, acabam matando os viciados. Subtópico 2: mata mais do que muitas guerras. A cada 10 minutos morre um brasileiro de câncer no pulmão, de enfisema pulmonar ou de doença cardiovascular por causa do fumo. A cada ano estima-se que morrem mais de 100.000 pessoas no Brasil. Isso em 2002, viu, irmãos? Por causa desse vício, que é um suicídio lento, mais de 2.500.000 pessoas morrem por ano no mundo, vitimadas pela epidemia do cigarro. A Bíblia tem razão quando afirma: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Subtópico 3: posicionamento cristão. O vício é pecado, e fumar é um vício. Logo, o fumante não tem como escapar. Está pecando. O fumo destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Graças a Deus, são inúmeros os casos de pessoas que aceitam a Cristo e ficam libertas do vício do fumo. Na conversão do pecador, efetuada por Jesus, os vícios, como coisas da velha vida, ficam para trás. Tópico de número 4: o cristão e as drogas. Subtópico de número 1: agentes do diabo. As drogas são agentes utilizados pelo diabo para a destruição de vidas, principalmente de adolescentes e jovens. Subtópico 2: motivos que levam às drogas. Além da ação demoníaca velada, concorre para isso a curiosidade, imitação do grupo,
aventura, mas principalmente o desajuste familiar. O melhor preventivo: o andar com Deus, o amor cristão entre pais e filhos, o diálogo, o bom relacionamento, o culto doméstico desde cedo, como está escrito, instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Tópico 5. O cristão e os jogos de azar. Subtópico 1. A ilusão do jogo. A propaganda das loterias, dos bingos e outros meios da jogatina ilude os incautos, prometendo-lhes riqueza fácil. Contudo, nenhum desses jogos é de sorte, mas de azar. Milhares de pessoas jogam, mas só uma ou poucas ganham a bolada. E o restante? Fica no azar. Perde dinheiro e energias esperando o ganho fantástico. Quanto mais pessoas jogam, menos chances cada uma tem de ser sorteada. Subtópico 2. O amor ao dinheiro. O jogador põe o coração no dinheiro. Torna-se escravo da ideia de ganhar de qualquer maneira. Deus condena a avareza. Em Provérbios 28, 22 lemos: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas quem sabe que há de vir sobre ele a pobreza, ou seja, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Subtópico 3. O desprezo ao trabalho. Se o crente resolve jogar pensando em deixar de trabalhar, isso não é correto. Em Efésios 4:8 lemos: aquele que furtava não furte mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Subtópico de número 4. Problema do vício. O vício do jogo leva a pessoa a uma compulsão, que a obriga a jogar cada vez mais, na esperança de superar as perdas. O indivíduo torna-se um escravo do jogo. Começa com dinheiro, depois entrega a roupa, os sapatos, o relógio, os bens e, por fim, a honra, a dignidade. Subtópico 5. A ilusão da contribuição social. O argumento de que parte do dinheiro vai para as obras sociais não justifica a jogatina. O correto seria o governo proporcionar oportunidade de emprego honesto e não de incentivo ao jogo. Muita gente, principalmente das classes mais humildes, é explorada pela jogatina. Conclusão: os jogos de azar, oficializados ou não, são instrumentos prejudiciais à vida moral e social, pois levam as pessoas a confiarem na sorte em lugar de se dedicarem com mais afinco ao trabalho honesto. Os vícios são meios destrutivos que o diabo usa para ceifar vidas preciosas, principalmente entre os jovens, e empobrecer as famílias. Que Deus guarde a igreja, e de modo especial a juventude, para que não enverede pelos tortuosos caminhos dos jogos e dos vícios. Até o futebol de clube e campos, que no passado era primeiro esporte e depois jogo, hoje é apenas jogo e não mais esporte como arte. Além de jogo, o futebol é hoje também campo de batalha entre torcidas fanáticas e a força policial. Questionário. Número 1. Como a Bíblia vê o vício do alcoolismo? 2. Quem, na Bíblia, protagonizou a primeira bebedeira? 3. Se acordo
De acordo com Romanos 14:17, o que é o reino de Deus? 4. Por que o cristão não deve fumar? 5. Qual o principal motivo que leva alguém às drogas? Assim, irmãos, concluímos aqui a leitura de mais uma das lições desta revista da Escola Bíblica Dominical. O cristão, os vícios e os jogos, que foi estudada na escola no dia 22 de setembro do ano de 2002. Mais uma vez foi com muito prazer que eu estive lendo esta lição, registrando, compartilhando dessa preciosidade no conhecimento aqui neste canal do YouTube. A paz do Senhor, que Deus multiplique as suas bênçãos em nossas vidas. Amém.